Jonas Madureira, ele é doutor em filosofia. Ele chegou aqui com 17 aninhos. Ainda fazia o médio, no último ano. E aqui no seminário, né, eu disse, vamos ver, Jonas, se você vai conseguir entrar. E ficou um semestre assim, em observação. Um ano. Foi um ano? Um ano. Porque era muito jovem e a gente... você sabe que a preocupação do Betel não é só dar o conteúdo, né? É formar, a preocupação de ver o aluno crescer. E então, graças a Deus, Jonas terminou o seminário, ele fez mestrado em filosofia, depois ele foi para o doutorado na USP, com um sanduíche aí, né, um complemento na Alemanha. Então ele foi estudar os documentos de Tomás. E ele passou agora 6 meses nos Estados Unidos. Eu me alegrei muito de ler o livro que ele vai lançar, agora em fim de março, né? E ele me deu o privilégio de fazer um endosso do livro, A Inteligência Humilhada. Então, eu acho que é um tema muito interessante, vocês vão gostar, depois a gente vai vender, queremos ver se dá para fazer um lançamento também aqui. Então, gente, Jonas trabalha com edições Vida Nova, é um editor da Vida Nova, conferencista da Fiel, dos congressos de teologia da Vida Nova, tem sido um conferencista e professor em vários seminários, como professor visitante, não é? Aqui eu estou olhando bem pertinho aqui a São Bento, ele já deu palestras aqui, né, na São Bento, sobre Tomás de Aquino, que ele se especializou. Então, é muito bom a gente poder ter o Jonas conosco por causa da alegria de ver a pessoa crescer, né? E lembrando que ele tem crescido no conhecimento, na academia, mas Deus tem preservado o coração dele com humildade e dependência do Senhor. Ele também é pastor e escreveu Inteligência Humilhada para lembrar dos limites da razão. Então isso é muito bom. Obrigada, Jonas. Deus lhe abençoe, que sejamos edificados hoje. Graça e paz, meus irmãos. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pelas palavras, irmã Valina. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de voltar a casa, de rever alguns amigos, rever colegas, rever professores. Simone também é uma dos professores do colégio de professores nessa casa dos quais eu não posso esquecer, pela bênção que foi na minha vida, pelo marco que foi na minha vida. Não esqueço, o primeiro dia de aula foi com Ivone, quando acho que ela fez a chamada e chamou meu nome, eu disse presente, não sei se era porque a voz era de adolescente, ela só levantou o olho assim, pensando, o que esse sujeito está aqui? Mas ela teve paciência e tem sido, para mim, muito importante relembrar os ensinos que eu tive, não só da Ivone, mas de tantos outros professores, Gilberto, Sérgio,
saudoso reverendo Osmir, a própria irmã Valina, com a análise de Romanos, inesquecível, enfim. É muito, muito gratificante para mim retornar a essa casa e perceber que em cada momento da minha vida, em cada manifestação dos dons que Deus, pela sua graça maravilhosa, tem concedido a nós, a gente perceber em cada movimento o espelhamento do que a gente aprendeu aqui. E eu guardo isso com muito carinho e espero honrar o Betel brasileiro enquanto Deus me dê a oportunidade de viver e de estar aqui entre os irmãos. Nós vamos falar hoje sobre um tema importantíssimo, falar sobre reforma. Mas não só a reforma em si, mas o desafio da reforma para os nossos dias. Mas antes eu não gostaria de entrar propriamente no assunto, sem pedir que Deus nos abençoe neste momento, dando-nos inteligência, capacidade e que a gente possa construir uma reflexão que seja saudável para as nossas igrejas, aplicável nas nossas igrejas e, por que não, desafiadora e, por que não, de alguma forma ofensiva. Por que não permitir ser ofendido pela verdade? E que essa verdade possa de alguma forma gerar frutos, possa, ao mesmo tempo que desafia, ao mesmo tempo que tira do lugar comum, dar esperança para uma geração de pessoas que amam a igreja e não querem usar a teologia para outra coisa, senão para glorificar Deus e servir a noiva de Cristo, que é a igreja. Vamos orar. Pai querido, o que poderíamos fazer sem a Tua graça? A única coisa que a gente pode fazer é achar que a gente pode fazer alguma coisa sem a Tua graça. Mas até assim, a Tua graça e misericórdia é derramada sobre nós. E mesmo quando achamos que fazemos o que fazemos por nós mesmos, não podemos deixar de esquecer que a Tua graça, a despeito da dura cerviz do nosso coração, permanece sobre nós, e sem ela jamais poderíamos realizar aquilo que o Senhor quer que realizemos. Obrigado por ela, Senhor, porque ela é maravilhosa. Ela nos constrange, mostra a nossa incapacidade, mostra a nossa limitação, mas revela ao mesmo tempo a importância de termos a nossa mente dependente do Senhor para tudo, para pensar absolutamente tudo, inclusive aquilo que diz respeito à Tua igreja. Se nós oramos em Teu nome, amém. Queria começar com uma pergunta. E essa pergunta, ela é, na verdade, norteadora, é para nortear a nossa reflexão, para servir como um ponto de partida. A pergunta é a seguinte, aparentemente uma pergunta ingênua, mas desconfie. Dos muitos legados que a reforma protestante nos deu, qual seria o legado mais importante para a igreja de hoje e de amanhã? Vou repetir. Dos muitos legados da reforma, qual seria o legado mais importante? Antes da gente considerar esse legado, eu queria fazer uma primeira observação. E essa observação, ela parte de um reconhecimento de que, às vezes, a gente faz uma leitura, eu diria, um tanto equivocada da relação entre a igreja medieval e os reformadores. Portanto, eu queria falar antes do contexto dos reformadores e do seu tempo. A gente não pode falar deles divorciado do tempo deles. E talvez por uma questão de simplismo, a gente acabe por reduzir a relação entre a igreja reformada, a igreja medieval e a igreja da reforma a uma história semelhante aos contos de fada, não é? Em geral, os contos de fada contam a história de uma princesa que é raptada por um vilão que aprisiona a princesa lá no castelo. Essa princesa seria a Bíblia. E o vilão da história seria a igreja medieval, que raptou a Bíblia e aprisionou a Bíblia como uma princesa raptada pelo vilão lá na sua torre e seu castelo. E como não podia faltar num conto de fadas,
é preciso também uma outra personagem importante, que é o príncipe. O príncipe é aquele que chega com espada em punho, não é? Cavalgando em seu cavalo branco, não é? E ali indo em direção ao castelo para derrotar o vilão e arrancar a princesa das garras do vilão e, portanto, casar com a princesa e ser feliz para sempre com ela. Alguns acabam entendendo que o príncipe dessa história são os reformadores, em especial Martinho Lutero. Então seria Martinho Lutero, aquele que resgatou a Bíblia, né, que estava de alguma forma sequestrada pelo vilão da história, que é a igreja medieval. Essa leitura é uma leitura bastante ingênua. Ela é uma leitura que parte do pressuposto de que não existia Bíblia quando os reformadores fizeram o que fizeram. É como se os reformadores descobrissem aquilo que na verdade já existia. É como se também essa leitura desconsiderasse a história real que aconteceu na Idade Média e comprasse, junto com o iluminismo, aquela falsa ideia de que a Idade Média é a Idade das Trevas e que, portanto, a Idade Média é a idade só dos erros, é a idade só das falhas, como sendo a Idade Média aquela que mais matou gente, esquecendo, por exemplo, que a Idade das Luzes, a Idade da Ciência, a Idade do avanço tecnológico matou milhões e milhões de judeus. Quem é a Idade das Trevas? A Idade da Inquisição ou a Idade do Nazismo? Enfim, em contrapartida, é curioso quando a gente analisa a história e descobre que, ao contrário do que muitos pensam, a Bíblia já existia e passava muito bem na Idade Média. Existe um historiador da igreja muito importante, um historiador protestante, chamado Marvin Anderson, que escreveu um livro chamado A Batalha da Reforma pelas Escrituras. E ele diz algo muito interessante. Ele diz o seguinte: a igreja medieval amava a Escritura. A igreja medieval amava a Bíblia. A Bíblia era familiar à igreja medieval. Os reformadores não descobriram a Bíblia. Pelo contrário, eles descobriram o Evangelho. Esse é o ponto que eu gostaria de defender hoje aqui. A tarefa dos reformadores não foi descobrir a Bíblia. A tarefa dos reformadores foi descobrir o Evangelho. Mas alguém poderia objetar dizendo assim: mas Jonas, você não acha que em certo sentido os reformadores descobriram a Bíblia? Eu diria assim: em que sentido? E aí você poderia dizer: ora, Lutero não traduziu a Bíblia e colocou a Bíblia na mão do povo? William Tyndale não chegou lá e traduziu a Bíblia, e o que mais ele fez foi colocar a Bíblia na mão do povo? Isso não seria uma espécie de resgate da Bíblia? Eu vou conceder e vou dizer para você: sim. Nesse sentido, poderíamos dizer que os reformadores trouxeram a Bíblia, descobriram a Bíblia, colocaram a Bíblia na mão do povo. Mas em outro sentido, a gente não pode afirmar que os reformadores descobriram a Bíblia, porque eles dependeram dos professores de Bíblia para saber o que eles sabiam. A Bíblia já existia e já era trabalhada, comentada e estudada, muito bem estudada no contexto da Reforma, no contexto da Idade Média. O método pode ser diferente, o método pode ter sido contestado pela Reforma Protestante, mas o que é inegável é que na Idade Média a Bíblia era estudada. É semelhante ao caso, por exemplo, da teologia contemporânea. Nenhum de nós aqui pode negar o fato de que boa parte daqueles que a gente considera como teólogos liberais conhecem a Bíblia. Eles estudam a Bíblia. Eles conhecem as Escrituras de uma maneira técnica, de uma maneira detalhada, que talvez muitos de nós jamais tenhamos oportunidade de conhecer, porque muitos deles acessam inclusive os manuscritos. Muitos deles mexem com os textos e os manuscritos e as cópias, ali mexendo, trabalhando com elas em loco. Talvez muitos de nós não tenhamos a oportunidade sequer de ver um manuscrito desse, mas esses teólogos têm a oportunidade, estudam e fazem isso, conhecem a Bíblia. Mas eu duvido muito que um
teólogo liberal conheça o Evangelho ali presente. Isso faz muita diferença. Nossas igrejas podem estar repletas de Bíblias. O banco de sua igreja pode ter uma Bíblia para cada pessoa que chegar. As nossas igrejas podem ter livrarias vendendo Bíblia e tudo aquilo que a gente considera importante para se estudar a Bíblia. E mesmo assim, nossas igrejas serem ignorantes com relação ao Evangelho. A maior riqueza da reforma protestante foi descobrir o Evangelho. E as implicações disso são tamanhas que nos fazem perguntar exatamente se não é esse o motivo que nos levaria a pensar numa nova reforma. Muita gente fala em nova reforma. Muita gente estuda a reforma protestante, e ao estudar a reforma protestante já se sente ali extremamente motivado. Eu quero reformar a igreja. Eu vou fazer um plano de reforma. Nenhum reformador fez plano de reforma. Lutero nunca fez agenda da reforma. Olha, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou chegar lá e vou cuspir na cara do Papa, depois eu vou queimar a bula papal, vou arrancar as decretais, rasgar todas elas, dizer o direito canônico não vale para nada. E aí eu vou fazer uma cena hollywoodiana, vou pregar lá na porta da catedral 95 teses para mostrar que eu não tenho uma, eu tenho 95 teses. Não havia programa. A reforma não foi premeditada. A reforma não foi planejada. Assim como qualquer avivamento que não é planejado, não é arquitetado por homens, não é trabalhado pelo agenciamento de homens que fazem a leitura dos segmentos da sociedade para dali fazer revoluções capazes de transformar o mundo. Não. A reforma aconteceu quando homens de Deus começaram a fazer o trabalho que homens de Deus devem fazer. Ou seja, a reforma aconteceu quando verdadeiros pastores foram fiéis ao Evangelho. A reforma acontece quando pastores fazem o trabalho ordinário. O trabalho ordinário é o trabalho comum, o trabalho de todo dia, o trabalho que tem que se fazer todo dia. É esse trabalho que gera reforma. O trabalho extraordinário, ele gera outras coisas, né? Mas eu vou falar isso daqui a pouco, eu não vou me segurar não. Precisava tomar um calmante aqui, mas eu vou tomar uma água. A grande pergunta é, Jonas, o que é um reformador então? Você já deve ter percebido que eu estou defendendo a ideia de que o reformador, em primeiro lugar, é alguém que descobre o Evangelho e que, portanto, descobre uma maneira de interpretar a Bíblia, uma maneira de considerar as Escrituras, que tem como centro Jesus Cristo e sua obra. Isso define a agenda, não de gestão ou de administração da reforma protestante, define a agenda da vida desses homens. Não define a maneira como eles vão arquitetar e colocar pessoas para trabalhar. Define como eles vão se comportar, como eles vão viver, como eles vão se relacionar quando, conhecendo a verdade e ofendido pela verdade, precisam tomar uma posição com relação à verdade. Meu maior desejo é que você saia daqui bastante perturbado e, se possível, perca a sua noite. Eu não vou perder minhas noites sozinho, então eu vim aqui para chamar alguns irmãos para perderem a noite comigo. Essa perturbação, ela é santa. Por que ela é santa? Porque ela tem como fundamento entender qual é a nossa real missão. Qual é o foco de um teólogo? Para que existe um teólogo na igreja? Por que um teólogo é necessário? Por que é necessário um reformador na igreja? Porque o reformador nunca é aquele que descobre a Bíblia. Mesmo porque, se a igreja está cheia de Bíblias, o que ele vai fazer? A única coisa que ele tem a fazer é dizer, gente, vamos ler a Bíblia, mas vamos encontrar na Bíblia aquilo que de fato a Bíblia está dizendo.
vamos encontrar na Bíblia aquilo que a Bíblia diz acerca da realidade que vivemos. Então, reformador é alguém que curiosamente descobre o Evangelho, esquecido em igrejas repletas de Bíblias nos seus bancos e em suas livrarias, por exemplo. Essa necessidade de trazer de volta o Evangelho é fruto de um movimento que já está presente na própria Reforma, na gênese da Reforma. Jonas, o que você está querendo dizer com isso? Que mal a Reforma começou e eles já estão dizendo, e um deles é o caso do reformador holandês Gisbert Wurtjes, que escreveu aquela famosa frase que é emblemática, né? E Ecclesia reformada est, reformanda est. Ou seja, a igreja é reformada e está sendo reformada. Eles não descobrem isso depois de um tempo. Eles já descobrem isso no início. Eles já descobrem isso na reforma, que é preciso fazer a reforma sempre. Agora, por que é preciso fazer a reforma sempre? Alguns, ao entenderem a reforma como essa necessidade de reforma, acabam entendendo que essa necessidade de reforma é uma espécie de mudança o tempo todo que a igreja tem que fazer para se adaptar à cultura, se adaptar à época, de alguma forma ser relevante para o contexto cultural que ela está vivendo. Enfim, ela precisa se acomodar aos diversos parâmetros culturais, sociais e etc. que existem ao seu redor. Mas talvez a reforma, tal como Wurtjes, por exemplo, vai defender que precisa ser reformada sempre, é exatamente aquela que se preocupa com as mudanças e não com o estatismo, vamos dizer assim. É como se a igreja precisasse de reforma porque ela muda muito, muda tanto que até esquece o que ela é. Muda tanto que perde o Evangelho. Muda tanto que acaba se preocupando com aquilo que não é o Evangelho. E quando isso acontece, a pior de todas as situações a igreja enfrenta, que é a pregação do falso Evangelho, que é pior do que qualquer heresia, que é pior do que qualquer falsa doutrina, porque o falso Evangelho não só faz as pessoas se converterem por um Evangelho espúrio, é pior do que isso, faz as pessoas rejeitarem o Evangelho por aquilo que o Evangelho não é. Que a pessoa rejeite o Evangelho, mas pelo que o Evangelho é, você não precisa ficar triste. Não precisa ficar revoltadinho, crente revoltadinho porque pregou o Evangelho e o ímpio lá, né, olhou para você feio. Ele devia ter dado uns tapinhas em você também. Por quê? Porque a gente às vezes acha que o Evangelho ele tem que ser uma espécie de mensagem para agradar todo mundo, quando na verdade, meu irmão, Deus te deu uma mensagem nada popular. É com essa mensagem não popular que Deus salva pessoas. Você duvida disso? Imagina um pregador sendo comissionado por Deus a pregar para um povo a seguinte mensagem: olha, você vai ser um pregador, mas a mensagem que eu quero que você dê é o seguinte: olha, por causa do pecado de vocês eu vou trazer um juízo aqui, vai queimar todo mundo, vai morrer essa cidade inteira. Isso foi o que Deus fez com Jonas. Mas foi com essa mensagem que Nínive se converteu. Sabe por que a gente não consegue pregar mais essa mensagem? Incredulidade. A incredulidade que faz com que a gente não acredite que o Evangelho é suficiente para transformar todas as coisas, inclusive o coração dos homens. Por isso os reformadores vão descobrir que o Evangelho precisa ser recuperado. Ele está esquecido. E quando o Evangelho está esquecido, a fonte de mudança, a fonte de transformação, a fonte de avivamento, a fonte de poder do Espírito para fazer a obra de Deus, toda ela está ali no Evangelho, mas esquecida por uma igreja que está preocupada com uma série de outras coisas marginais, mas não essenciais.
É uma igreja que não consegue desfrutar do fundamento do Evangelho, que faz com que pessoas absolutamente distintas, pessoas absolutamente diferentes, que vivem em mundos diferentes e que jamais nessa vida seriam capazes de conviver juntas se não fosse por causa do Evangelho. Isso é igreja. Quando a igreja é um milagre, onde as pessoas tão diferentes, rico, pobre, velho, criança, jovem, branco, negro, seja lá o que for, todos eles juntos adorando a Deus, sem absolutamente nenhum outro vínculo senão o Evangelho. Mas a nossa incredulidade é tão grande que a gente precisa de afinidades na igreja. A gente precisa de programas de segmento de mercado, que vai segmentar a igreja para skatista, vai segmentar a igreja para funkeiro, daqui a pouco vai para político aí, Brasília. Vai ter igreja segmentada para todas as classes. Isso acontece porque a gente não acredita que o Evangelho, só Ele, é capaz de manter a saúde e a vida da igreja. Eles descobrem o Evangelho e eles estão vendo a igreja em ruína. Eles estão dizendo a razão da ruína é justamente o esquecimento do Evangelho. É preciso lembrar o Evangelho. É preciso retomar o Evangelho. É preciso fazer com que o Evangelho realize aquilo para o qual o Evangelho foi nos dado. É como se, e aí eu vou usar uma metáfora aqui mais de C.S. Lewis, a metáfora do Evangelho como um leão. Lewis não escolheu um gatinho para representar o Evangelho. Gatinho você domestica. Gatinho você pode fazer bilu-bilu na cara dele, e pronto, mas não faz isso na cara do leão não, filho. Não brinca com o leão. O leão tem garras. O leão fere o pregador e aquele que ouve a mensagem. Você não está mexendo com uma coisa que não mexe com você, que só mexe com os outros. Então é interessante perceber aqui que os reformadores talvez tivessem em mente o Evangelho assim, selvagem, como um leão, indomável, que é incapaz de ser domesticado, mas que é o contrário, é o que nos doma, é o que nos põe medo, é o que nos põe em frangalhos, é o que nos põe de joelhos, é o que nos torna vulneráveis. Mas para esse leão fazer essa obra, ele precisa sair da jaula, a jaula que a Idade Média colocou ele. A Idade Média aprisionou o Evangelho numa jaula. E os reformadores não queriam de forma alguma caçar outro leão. É aquele leão. Então, para que aquele leão possa continuar fazendo a obra, o que precisa fazer? Abre a jaula, meu irmão, você não precisa fazer mais nada. Você não precisa fazer nada. Você precisa abrir a jaula e deixa que o leão faz o resto. Você faz uma jornada. Qual a relação disso com Lutero? Quando perguntaram para Lutero, qual é o segredo de tudo isso que você fez aqui? Primeiro, eu não fiz nada. A palavra fez tudo. Será que você pode dizer isso da sua igreja? Que não é a estrutura, não é o carpete, não é o banco, não são os modelos de gestão que a tua igreja tem desenvolvido, não é o pregador famoso que ela tem, mas é o protagonismo de uma igreja santa e marcada pelo Evangelho, que tem atraído as pessoas para o Evangelho de Cristo Jesus. Eu acho que o que Lutero está nos dizendo hoje, e é extremamente relevante, é exatamente isso. Será que hoje, com todos os métodos que a gente tem de crescimento de igreja, de revitalização de igreja, de plantação de igreja, a gente pode, no final das contas, dizer: não fizemos nada, a palavra fez tudo? Em outras palavras, o que eu estou dizendo é: tua igreja é fruto de um milagre ou é fruto do agenciamento de gestores da coisa religiosa? A igreja é fruto de um milagre da obra de Cristo Jesus, a noiva de Cristo Jesus, ou ela é um clube de pessoas com interesses e objetivos em comum? É contra isso que os reformadores
estabeleceram uma só agenda, um só legado: recuperar o verdadeiro tesouro do Evangelho. Isso está na tese 62 das conhecidas 95 teses de Lutero. Lá ele diz que o Evangelho, e somente o Evangelho, é o verdadeiro tesouro da igreja. Ora, se o Evangelho é o tesouro da igreja, o que a gente precisaria fazer? Preservar o Evangelho dos assaltantes, preservar o Evangelho daqueles que vão roubar o Evangelho, proteger o Evangelho, guardar o Evangelho. Então é interessante a maneira como os reformadores vão olhar o tempo todo para o Evangelho. E isso tem uma razão de ser. Por que eles se preocupam tanto com o Evangelho? Por que a Reforma se preocupou tanto com o Evangelho? E talvez a pergunta mais importante, a pergunta que vale $1 milhão: como Lutero abriu a jaula do leão? E naturalmente você deve estar querendo abrir a jaula lá da tua igreja. E aí você deve naturalmente estar pensando assim: Jonas, achei fantástico, muito legal isso que você está falando, eu já estou vendo o leão lá na igreja. Eu estou vendo a jaula lá também. Não é? Estou vendo até o carcereiro. Bom, isso fica pela sua interpretação. Mas, como é que eu faço para destrancar essa jaula? Como é que Lutero e os reformadores destrancaram essa jaula? Talvez a imagem mais emblemática da Reforma seja a publicação das 95 teses. E eram 95 teses contra uma prática da igreja. Que prática era essa? A famosa venda das indulgências. A venda das indulgências foi um movimento que surgiu na igreja no início, na segunda metade do século XI e se solidificou no início do século XII. Mas não é no século XVI, com os reformadores, que a venda das indulgências sofre o seu primeiro ataque, a sua primeira crítica. Já no século XIV, ela vai sofrer uma crítica feroz. E não vai ser de dentro da classe sacerdotal da igreja, ou seja, entre aqueles que são responsáveis pelo estudo e o ensino da teologia na igreja, os teólogos, mas vai surgir de uma figura importante da Idade Média, que se não fosse por conta da Divina Comédia de Dante Alighieri, seria sem dúvida o mais importante literato medieval, que é o Geoffrey Chaucer. Ele escreveu o chamado Os Contos de Canterbury, são interessantíssimos, mas um desses conta a história de vários viajantes que com ele vão peregrinar para a Canterbury. O que é interessante? Um desses viajantes é um vendedor de indulgências. E ele, o Chaucer, justamente faz questão de, nessa descrição do vendedor de indulgências, fazer a crítica, que talvez tenha sido a primeira e mais importante crítica da venda de indulgências. O que era uma indulgência, em primeiro lugar? A indulgência era uma forma de perdão. A igreja perdoava de alguma forma os pecados que os homens cometiam, em especial os cristãos, obviamente, né? E que, portanto, garantia, através desse perdão, não é? Ou uma diminuição das penitências em vida, ou, quiçá, dependendo do tipo de contribuição, não é? Diminuir, quem sabe, o tempo do sujeito lá no purgatório, porque todos eles tinham já como pressuposto o fato de que você não vai conseguir em vida pagar todas as penitências por conta de seu pecado, sempre vai sobrar um pouquinho. Esse pouquinho você vai saldar essa dívida só depois, né? Não vai dar para saldar agora, porque é muita coisa, então você tem que parcelar, então você parcela lá para o purgatório. Só que tem uns que têm famílias mais poderosas, mais bem abastadas, termos financeiros, e elas acabavam comprando indulgências e diminuindo, portanto, o tempo de permanência daquele cristão piedoso, fervoroso, lá naquele bendito purgatório. Então a venda de indulgências foi uma das coisas que provocou uma série de reações. Veja, a primeira reação não é como a reação de Lutero, que a gente vai falar daqui a pouco. É uma reação mais de indignação por conta dos próprios vendedores de indulgência, que na verdade não passavam de mercadejantes do Evangelho. Ele descreve um dos discursos do vendedor
de indulgências. Então, eu vou ler rapidamente, eu quero que você preste atenção. Qualquer semelhança com pregadores televisivos, tenha certeza, é mera coincidência. Diz assim o texto. Em primeiro lugar, declaro de onde venho. Deixa eu olhar a terra e passar. Não, não é isso não. Depois, apresento uma por uma todas as minhas bulas. Antes de qualquer coisa, porém, mostro o selo papal em minha licença, para garantir minha integridade física e para que nenhum petulante, padre ou noviço, venha perturbar-me no santo trabalho de Cristo. Somente aí começo a desfiar as minhas histórias, reforçadas com mais bulas de papas e cardeais, de bispos e patriarcas, entremeadas de algumas poucas palavras em latim, claro, para temperar a minha prédica e estimular ainda mais a devoção. Finalmente, exponho as minhas longas caixas de cristal abarrotadas de trapos e de ossos. São relíquias, percebem logo os fiéis. Entre elas mostro revestida de latão uma omoplata de carneiro que pertencera a um santo patriarca hebreu. Diz ele à multidão: boa gente, atentem para as minhas palavras. Se alguma vaca, bezerro, ovelha, touro e chá, por ter comido uma cobra ou dela ter levado uma picada, mergulhem este osso na água ungida. Eu vou tomar um copo d'água. Mergulhem na água ungida e com essa água lavem a língua do animal e ele ficará curado. E não é só, pois a ovelha que beber dessa mesma água estará livre de erupções, de murrinha e de qualquer outro mal. Prestem atenção também ao que agora vou dizer. Se o bom homem, dono dos animais doentes, toda manhã antes que o galo cante, tomar em jejum um gole dessa água ungida, irá então, segundo o testemunho que legou a nossos pais, aquele mesmo santo hebreu, multiplicar os seus bens e o seu rebanho. Já devo ter ganhado por volta de 100 marcos desde que passei a vender indulgências. Postado no púlpito como um padre, tão logo os simpórios se assentam, faço uma pregação parecida com a que acabaram de ouvir, com uma centena de outras pataquadas, esforçando-me então para esticar bem o pescoço, inclino-me a oeste, a leste, sobre os ouvintes, parecendo uma pomba pousada no celeiro. A língua e as mãos não param de agitar-se. Vocês gostariam de me ver em ação. A seguir, ilustro a pregação com muitos exemplos de histórias antigas, de épocas bem remotas, historinhas bem simples, porque gente simples gosta de coisas assim, bem simples, histórias antigas que podem ser repetidas, guardadas facilmente na memória. Afinal, o que mais querem? Acham que eu, enquanto posso pregar e ganhar ouro e prata no meu ministério, vou viver voluntariamente na pobreza? Isso não, meus irmãos. Está aí uma coisa que nunca me passou pela cabeça. Enquanto eu for capaz de ensinar, não tenho pretensão alguma de fazer serviços manuais, tecendo cestas de vime para ganhar a vida. Não tem sentido mendigar para nada. Não vou imitar os apóstolos. Eu quero é o dinheiro, o trigo, o queijo e a lã das ovelhas, mesmo que os obtenha às custas do mais pobre ou da viúva mais pobre de uma aldeia, com seus filhinhos a morrer de fome. Será que a gente precisa de reforma hoje? Será que precisamos de reformadores hoje? Mas eu queria frustrar você um pouquinho. Um reformador não é ninguém extraordinário. Um reformador é alguém que descobriu que ele só precisa ser fiel. Vou trocar, leal. Ele só precisa manter-se obediente àquilo que ele precisa realizar todo dia. O que é comum. Não é fazer um feito extraordinário. Eu fico assombrado como há uma quantidade de pessoas iludidas no ministério porque elas acham que elas precisam estabelecer e fazer algo extraordinário. Meu irmão, dobra o joelho do lado da cruz e você vai descobrir que não existe nada que você possa fazer que seja tão digno de atenção.
Não existe nada que você possa fazer de tão extraordinário que possa ofuscar a maior de todas as obras, que é de Cristo Jesus. Então o que mais a gente deveria fazer? Não é algo extraordinário. A gente precisaria abrir mão para se tornar um reformador de toda e qualquer pretensão de ser alguém extraordinário, de quiçá seguir o mestre, que era um jovem rico, e que, diferente do outro jovem rico, que ficou triste por abrir mão de tudo para obedecer, este que era realmente mais rico que o jovem rico, porque era dono do universo, não julgou por usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se figura humana. Me parece que o que Deus quer de um reformador não é nada mais, nada menos do que o ordinário. Mas para isso a gente precisa tratar o nosso ego, porque a gente só quer fazer coisas extraordinárias. Por isso é tão importante para as pessoas fazer um bom seminário, famoso, um seminário que goza de tradição, porque elas não perceberam o quanto estão completamente seduzidas por essa sanha de querer fazer algo extraordinário. Meu irmão, Deus é capaz de fazer coisas tão grandiosas com coisas tão simples. Por que essa mania de grandeza? Por que essa mania de querer estabelecer o maior de todos os ministérios da face da terra? Se quando Deus te dá, é apenas um grupo de 12 homens, para você ser fiel com esses 12 homens até o fim, e se possível dar a sua vida por esses 12 homens. Qual é o problema com a quantidade de pessoas que Deus colocou no seu caminho? Por que você não se satisfaz com o pouco que Deus lhe deu? Porque existe em nosso coração uma luta pela evidência. Existe em nosso coração uma luta em ser reconhecido pela evidência. Mas eu quero advertir de algo do qual ninguém está livre. O Evangelho é como uma espada de 2 gumes. Corta quem ouve e corta quem prega. Corta quem é ministrado, mas corta também quem ministra. E Deus escolheu Lutero de uma maneira incrível, num momento incrível, no momento da hora que a gente poderia dizer que todas as coisas convergiam para que aquilo acontecesse, sem que Lutero pudesse dizer absolutamente em nenhum momento: isso aqui aconteceu porque eu planejei. Como as coisas de Deus, que não acontecem da forma como nós planejamos, que não acontecem de acordo com os agenciamentos políticos que a gente pode estabelecer com as boas amizades, com network, com contatos, mas que não é e extrapola, justamente porque não é esse tipo de contato, extrapola tudo isso porque atinge exatamente a noção que mais precisa ficar clara na vida de alguém que quer ser um reformador: dependência de Deus. Lutero só estava no lugar certo, na hora certa, onde tudo estava corroborando para que aquilo que aconteceu acontecesse. Meu irmão, você só precisa estar no lugar certo. E qual é o lugar que você merece? Se você descobrir um lugar melhor do que o pé da cruz, me avise. Porque não existe um lugar que seja um celeiro de teólogos que servem à igreja e são capazes de reformar a igreja de tempos em tempos do que ao pé da cruz de Cristo Jesus, do que o Evangelho. A gente nunca vai conseguir construir uma história de dependência de Deus se a gente não dobrar os joelhos. A nossa cabeça, que é o ponto mais alto, deve tocar o ponto mais baixo de Cristo, que é o pé da cruz. E ninguém vai conseguir fazer isso em pé. Para colocar a cabeça no pé da cruz, você vai ter que dobrar o joelho. Mas são esses que descem que Deus resolve levantar e fazer subir. Porque quando eles sobem, eles não sobem porque eles fizeram e aconteceram. Eles sobem porque eles sabem enxergar em tudo a mão de Deus. Você consegue enxergar que Deus te trouxe aqui? Se você não consegue enxergar isso, meu irmão, repense a sua vida.
se você não consegue enxergar que foi Deus que te trouxe aqui, e que é este lugar que Ele quer tratar com você, que não tem outro lugar, que é aqui o lugar que Ele vai tratar com você, seja com as aulas mais incríveis, seja com as aulas menos incríveis, você, meu irmão, não vai aprender o que de fato precisa aprender se não entender que Deus te trouxe aqui. A bênção do seminário é que ele é espinho na carne. Vou tomar mais uma água. É um espinho na carne. O espinho na carne é aquela coisa que faz a gente descobrir que a gente é homem, a gente não é anjo. A nossa constituição não é angélica. Nossa constituição é humana. Então, glória a Deus por esse mensageiro de Satanás. Que esbofeteia, que envergonha. E que a gente até pede, Senhor, me tira desse seminário 1, 2, 3 vezes, não pode mais olhar para a cara desse professor. Mas é esse professor que Deus está usando para tratar teu caráter. Deus usou Tetzel para tratar o caráter de Lutero. Deus usou Alberto de Brandemburgo para tratar o caráter de Lutero. Os inimigos do Evangelho são usados por Deus para tratar o nosso caráter. Porque Deus não vai deixar que absolutamente nada deixe de dar frutos. Nem mesmo aquelas coisas que acontecem em nossas vidas e que a gente não sabe explicar por que elas acontecem, de tão ruim que elas são. É aquilo ali que Deus está usando para glorificar o seu nome e dar uma alfinetada em você, para você saber quem você era. E Deus escolheu o Betel agora para fazer isso com você, meu irmão. Então, senta aí e aguenta 4 anos. Bom, o que aconteceu de diferente com Lutero? Lutero vai concordar com Chaucer. Realmente, a venda de indulgências é uma coisa absurda. Mas vai ter um estupim para Lutero, que vai ser a gota d'água. Qual é a gota d'água para Lutero? Tem mais alguns minutos. Qual é a gota d'água de Lutero? Em 1506 a 1514, aconteceu 2 eventos importantes. Um foi decretado por Júlio II, o Papa, e o outro, Leão X. O que eles fizeram? Olha, não é que esse negócio de venda de indulgência dá dinheiro? E a gente precisa construir o Templo de Salomão, quer dizer, a Basílica de São Pedro. Então, para construir essa basílica, a gente pode usar a venda das indulgências. Olha que ideia magnífica! Foi um estupim para Lutero, não. Ele aí não questionou, preste atenção. Diferente de Chaucer, ele já não questiona mais o sistema das indulgências. O que ele vai questionar junto com o sistema das indulgências? O sistema papal. Quando ele começa a ver que as coisas não estão caminhando de uma forma em que o evangelho está sendo priorizado, ele começa então a perceber que as coisas precisam encontrar o seu lugar. Para piorar a história, o Papa elegeu Alberto de Brandemburgo, sabe aquele que eu falei que Deus usou para tratar Lutero? Como arcebispo de Mainz, na Alemanha, entre os dominicanos, para coordenar, administrar a coisa religiosa, a coisa, então, portanto, precisava gerar fundos para construir a basílica. E quem Alberto Brandemburgo escolheu como maior pregador? Precisa ter um pregador disso, né? Tem um pregador famoso. Tem que ter topete, tem que ter alguma coisa para chamar a atenção de todo mundo, tem que ser um cara extremamente figurante, tem que de alguma forma atrair as multidões e tem que ser simpático, porque, gente, para vender as indulgências e não ser simpático, convenhamos, não vai conseguir ganhar muita coisa. Então tinha que ser um cara extremamente simpático, de preferência um cara que não faça teologia, um cara ignorante. Esse seria ótimo, porque não tem nada para acrescentar, não tem nada para ensinar, vai falar trivialidades, vai contar causo, vai contar historinha, vai falar das suas histórias, não é? Vai fazer algumas mágicas, por exemplo, vai botar a mão assim no meio das chamas, não é? E aí o povo vai olhar e fala, uau, vai ficar todo mundo petrificado, não é? Com um show do pirotécnico lá do vendedor de indulgências. Escolheu Johann Tetzel para isso. Daniel Hopes, que é um historiador importante da Academia Francesa, Daniel Hopes é só o pseudônimo dele, mas é um historiador importante. A gente tem
uma belíssima coleção da história da igreja escrita por ele, uma deliciosa leitura desse livro. E ele tem uma leitura extremamente católica, então ele vai fazer uma leitura muito negativa dos protestantes, obviamente, e vai tentar salvar Johannes Tetzel. Ele vai dizer, olha gente, vai dizer bem assim, olha, ele é um homem honrado, ele é uma pessoa boazinha, ele é uma pessoa que não faz mal a ninguém, ele não merecia as calúnias que os adversários fizeram a ele. Tudo bem, ele não tinha muito conhecimento teológico, ele deixava muita coisa a desejar. Isso até reforçou nos espíritos a ideia de que a indulgência era só uma questão de dinheiro. Mas não é bem assim. Ele era um bom homem, um homem humilde, um homem carinhoso. Esse homem carinhoso disse o seguinte, um dos seus bordões, né? Wenn das Geld in Kasten klingt, que significa assim que a moeda na caixa tilintar, então é o klingt, né? Assim que a moeda tilintar no fundo da caixa, diz ele aus dem Fegefeuer springen. Veja o que ele diz, a alma do purgatório irá saltar. Oh, que homem abençoado. Você joga a moedinha lá, ela faz plim. Quando ela fizer plim, a alma que estava lá no purgatório, num par de mágica, vai pular para o colo de Deus. Então imagina, o sujeito começava a prometer isso e as pessoas começavam a acelerar os processos de migração do purgatório, não é, para a entrada agora de fato no reino dos céus. Lutero achou isso absurdo, mas o pior dos absurdos ainda estava por vir. Foi quando Frederico o Sábio, sabendo dos interesses dos vendedores de indulgência, em especial Johannes Tetzel, proibiu a pregação dos vendedores de indulgência lá no Principado da Saxônia, ou seja, na Saxônia, na terra de Lutero, não podia vender indulgências. E aí você sabe como que é a tentação, né? Surgiu agora a nova igreja, a igreja da moda, surgiu nesse momento, está pregando umas coisas muito interessantes, ninguém nunca pensou nisso. Olha, eu apliquei essa metodologia e foi um sucesso. O pessoal todo, né, lá de Erfurt disse, a gente precisa conhecer essa maravilha. E o que eles fizeram? Foram lá para os arredores, saíram de Erfurt para ir atrás do vendedor de indulgências. Não está dizendo, puxa, o culto está vazio hoje. O que será que aconteceu? De repente aparece todo mundo de volta, só que agora todo mundo está com o semblante caído. E aí dizem, Lutero, você não sabe o que aconteceu, a gente foi lá comprar as indulgências. Aí imagina, Lutero com todo aquele carinho, aquele jeito manso que ele possuía. Vou tomar mais uma água. Aquele jeito alemão, extremamente caloroso. Diz, mas eu falei o que para vocês? Não, mas Lutero, não é isso não. Tinha coisa pior para mim. Você não sabe, eles estão vendendo uma maravilha. A nossa tristeza não é porque a gente não conseguiu comprar porque a gente não tinha dinheiro. O que ele estava vendendo? Estava vendendo o perdão, a anistia completa dos pecados. A gente pode pecar à vontade, que até os pecados do futuro estão perdoados. Imagine a ira santa que possuiu Lutero, né? Ele naquela hora não tinha outra coisa a fazer a não ser publicar as 95 teses contra as indulgências. E é por isso que desde então a gente considera o dia do nascimento da Reforma o dia em que ele foi lá e pregou na porta da igreja, né, do castelo de Wittenberg as 95 teses. Qual é a grande surpresa com isso? Nenhuma. Na verdade, Lutero não fez nada de extraordinário. Um mês e meio anterior, ele já tinha publicado 97 teses contra a escolástica. Ele vivia publicando teses. Era o trabalho dele. É que a gente colocou um holofote tão grande nas 95 teses, que parece aquela cena hollywoodiana. Ele chegando lá. O povo correndo atrás dele. É o herói. Lutero! Daí ele vai lá e cada pancada era como se o Papa lá de Roma ouvisse. Não aconteceu nada disso. Tanto é que depois dele pregar lá, ele voltou para casa e foi dormir. Ficou desesperado porque de repente bateram na porta da casa dele. No dia seguinte disseram, olha, chegou a notícia lá no Papa e o Papa está querendo conversar com você, porque isso que ele não concordou com você. Ele ficou tão desesperado que ele começou a escrever um comentário das 95 teses para justificar lá para o Papa. Ou seja, ele não estava, ele nem esperava, não sabia da proporção que aquilo geraria.
Ele estava fazendo só o trabalho dele, protegendo o rebanho dele, fazendo o trabalho do rebanho dele, era o trabalho diário dele. E o pior de tudo, as 95 não se chamavam 95 teses. Esse é o nome que a gente deu para aquilo que Lutero chamou de Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum, declaração ou disputa contra o valor da venda das indulgências. Era, portanto, uma disputa. E o que é, portanto, uma disputa? Uma disputa era uma tarefa diária do teólogo. Todo teólogo diariamente produzia disputas. E o que eram disputas? Disputas eram, não tem esse negócio de um bater no outro, não arrancar o cabelo do outro, não tinha nada a ver com guerra, não tinha nada a ver com, né, esses debates que a gente encontra aí, que promovem tanta dissensão aí. Não, o debate era muito simples. Ele chegava, ele via as coisas que estavam equivocadas, apresentava uma tese. Ao apresentar essa tese, ele dizia o seguinte: olha, dentro desse assunto existem aqui aqueles que apresentam a seguinte opinião. Essa seguinte opinião, 1, 2, 3, era justamente a contrária dele. Mas ele honestamente apresentava cada uma, porque ele conhecia cada uma delas. Em seguida, ele apresentava o argumento de autoridade, que ele buscava um texto bíblico, ou um pai da igreja, principalmente Agostinho, por exemplo, e usava isso para refutar, ou para contrariar, ou mostrar uma opinião contrária àquelas primeiras opiniões que ele apresentou. Só depois disso, ele apresentava a opinião dele, que era contrária às opiniões, e seguia o argumento da autoridade, no caso a Bíblia. E terminava a disputa apresentando a refutação para cada uma daquelas opiniões que foram apresentadas. Imagina, 95 vezes fazendo isso é o que Lutero estava propondo fazer. Uma discussão em que ele tentava mostrar o porquê o valor da venda das indulgências estava ultrapassando qualquer limite de fundamentação escriturística. Era um trabalho normal. Como que esse trabalho surgia? A universidade era basicamente formada de 3 faculdades: a de Direito, a de Medicina e a de Teologia, considerada a teologia a mãe das ciências. Então essa é a idade das trevas, a idade que criou a universidade. E os caras na universidade chamam a idade das trevas, a idade média, como a idade das trevas. É uma humildade. Eu sou a luz brilhando sobre as trevas da Idade Média, só porque a Idade Média tem a teologia como a mãe das ciências. Mas enfim, isso é uma outra palestra. O fato é que, antes de se tornar ou médico, ou advogado, ou teólogo, o sujeito precisava fazer a faculdade de artes. Então, Lutero, a primeira coisa que ele fez no trajeto dele, antes de publicar as 95 teses, ele foi fazer a faculdade de artes. Então, a faculdade de artes consistia em 2 grandes disciplinas, ou 2 grandes classes, ou categorias, né? Trivium e quadrivium. O trivium era a dialética, a gramática e a retórica. A gramática era basicamente o estudo do latim. A dialética era o estudo da lógica, a retórica, a arte de você defender e argumentar com a persuasão. Não tinha que aprender isso. É por isso que a gente vê Lutero traduzindo bem a Bíblia, por isso que a gente vê Lutero como o primeiro gramático da língua alemã, por isso que Lutero produz o que produz e faz o que faz em termos de contribuição para a cultura alemã. É por isso que a gente vai encontrar um Lutero lidando com outras áreas do saber, e isso corresponde ao quadrivium, que era geometria, aritmética, astronomia e música. Agora você está dando glória a Deus pelo Betel brasileiro, tenho certeza disso. O sujeito tinha que aprender tudo isso, e a gente entende por que surgiu um castelo forte. Tinha que saber música, astronomia, matemática, tanto na área da geometria como na área da aritmética. Essa era a condição primeira. Feito isso, aí ele escolhe o direito, a teologia e a medicina. Por causa do pai dele, ele escolheu direito. Mas não era direito o que ele queria. Um belo dia, ele estava caminhando no campo em Stottenheim, e aí bateu uma tempestade e um raio começou a perseguir ele. Não é? Aí ele achou que o raio estava querendo acabar com ele. E ele disse: não, senhor, eu estou em desobediência. Aí fez uma promessa a Santa Ana que quando ele
ele voltaria, estudaria e ingressaria no mosteiro agostiniano, e ali ele seguiria a carreira, portanto, sacerdotal, a contragosto do pai. Foi isso que aconteceu. Ele volta para Éfrote, se torna um monge agostiniano, em pouco tempo ele se torna diácono, e logo depois, em seguida, se torna um sacerdote, né? Entretanto, quando a vida dele estava indo muito bem como pastor de uma igreja ali, naquele contexto de Éfrote, o seu mentor, que era Johannes von Staupitz, olhou para ele: Lutero, você está contente com o que você está fazendo? Imagina, um cara chega assim: você está contente, você está pastoreando a igreja, você está contente com o que você está fazendo? Você está feliz com o que você está fazendo? Mas o que eu estou fazendo? Como é que você está alimentando esse povo? Você estudou teologia? Como é que está o seu conhecimento bíblico? E o seu conhecimento da doutrina? Você tem coragem de continuar assim, cuidando do povo? Vai correndo para a faculdade de teologia, vai estudar teologia agora. Ele correu, foi para Wittenberg e fez lá o primeiro bacharelado dele em teologia, que era o bacharelado sentenciário, que era exatamente a formação baseada no comentário dos 4 livros das sentenças de Pedro Lombardo, uma obra que foi escrita no século XII e que era uma espécie de teologia sistemática da época. Um calhamaço desse tamanho, e o sujeito só poderia se formar nessa primeira parte da formação em teologia depois de ter comentado aquele livro, aqueles 4 livros de Pedro Lombardo. Então, se der por satisfeito em apenas ler as teologias sistemáticas que você tem, você ainda não precisa comentar. Mas ele precisava comentar, e depois de comentar, ele então tinha o requisito de ser doutor em teologia sacra. E qual era a única tarefa do doutor em teologia sacra? Comentar textos bíblicos. O tempo todo comentar textos bíblicos. Isso aconteceu com Tomás de Aquino, isso aconteceu com Guilherme de Ockham, Duns Scotus. A maior parte dos filósofos medievais produziam comentários das Escrituras. A diferença é que Lutero já não vai mais se preocupar com as questões filosóficas com as quais Tomás de Aquino, Guilherme de Ockham, Duns Scotus se preocupavam, ou seja, os teólogos escolásticos, os chamados teólogos escolásticos. Ele vai se preocupar mais com aquilo que a gente vai chamar de teologia bíblica, em especial com a compreensão de toda a Escritura pela lente da pessoa e obra de Jesus. Então ele vai começar a fazer esse trabalho já em Wittenberg. Terminando o seu doutorado, ele volta para Erfurt. Quando ele volta para Erfurt, ele já é doutor em teologia, ele já está comentando os textos bíblicos, ele já está dando aula também na faculdade de artes, ou seja, ele está lecionando aulas de gramática, aulas de dialética, aulas de retórica, aula de música, aula de geometria, aula de astronomia. Ele está desenvolvendo essas aulas, está dando aula com base nas 4 sentenças de Pedro Lombardo. Inclusive até hoje a gente tem no Museu de Worms os livros de Pedro Lombardo com as glossas, com as anotações de Lutero. Então ele passou a vida dele ali, naquele momento, ensinando não só a faculdade de artes, mas ensinando teologia sistemática ou doutrina e comentando a Bíblia, ensinando a Bíblia. E não apenas isso. Como doutor em teologia, ele tinha 3 funções básicas, e com isso eu quero caminhar para a conclusão da nossa reflexão. Quais eram as funções básicas, ordinárias? O que um teólogo, na época de Lutero, teria que fazer com normalidade? O trabalho diário dele. Esse trabalho diário do teólogo consistia em 3 tarefas essenciais. A primeira tarefa é chamada de Lexio. O que era essa Lexio? Comentário das Escrituras e das sentenças. Diariamente, o teólogo tinha que chegar lá, comentar as Escrituras, tinha que comentar as sentenças, tinha que tratar o tempo todo com doutrinas e tinha que tratar o tempo todo com texto bíblico. A segunda tarefa, disputatio. Ou seja, diariamente ele tinha que produzir debates acerca de determinados temas teológicos que precisavam de esclarecimento. Terceira tarefa importante e que qualificaria o doutor em teologia, predicatio. O que era predicatio? Era a pregação pastoral do ensino teológico. Ou seja, tudo que ele aprendeu, todas as riquezas que ele aprendeu, se ele não conseguisse colocar na linguagem de uma criança, ele não poderia ser um doutor em teologia. Você entende por que ele se preocupou em fazer catecismo para criança? Porque se você não consegue ensinar teologia para uma criança, o que você ficou fazendo 4 anos no seminário?
Então o doutor não é aquele que vai falar obscuramente. Né? Eu me lembro de uma aula que eu dei aqui uma vez, foi uma coisa bem interessante. Eu comecei a aula mais ou menos assim. Hoje nós vamos falar sobre o argumento ontológico e começa com aquela sessão em que o ser dirigido à dimensão ôntica do aspecto existenciário do indivíduo, marcado pela finitude e, portanto, desconhecedor do solipsismo que garante todas as possibilidades de conhecimento do real e, portanto, da abstração de tudo aquilo que diz respeito à conduta ética e moral dos indivíduos, poderia, portanto, construir uma nova ideologia que transformasse a realidade e o status quo do sujeito. Isso é o Evangelho. Meus irmãos, eu podia ver... Puxa, já acabou meu tempo. Eu podia ver um olhando para o outro dizendo... E eu tinha que me segurar para não rir. Nossa, que demais. Meu irmão, se você me pedir para eu repetir o que eu falei agora, eu não vou conseguir repetir. Uma asneira total, faz o menor sentido. Mas por que a gente faz aquela cara de conteúdo? Estou entendendo tudo. Imagina você passar por uma pessoa que não entendeu teologia. A culpa não é de quem não entende teologia, não, irmão. A culpa é de quem ensina mal. Teólogo que não consegue traduzir todo o seu esforço intelectual para o povo, fez o trabalho pela metade. Se você abrir lá a espiral hermenêutica do Osborne, ele vai dizer o seguinte: a hermenêutica começa com a exegese, mas não termina com ela, irmão. Se você fizer só a exegese, você fez só o começo. A hermenêutica termina com a pregação do Evangelho. E a pregação do Evangelho não pode ter absolutamente nenhum aspecto que seja motivo pelo qual as pessoas sejam incapazes de entender a verdade de Deus. Por isso, o teólogo, o doutor em teologia, é capaz de traduzir, de explicar, seja para o mais culto, seja para o mais simples, aquilo tudo que ele estudou, aquilo tudo que ele aprendeu. Dá para entender por que as pessoas eram tão apaixonadas por Lutero. Dá para entender por que o Papa ficou tão preocupado e colocou Lutero debaixo de um processo em que ele precisou responder a todas aquelas acusações que eram feitas. Veja, Lutero, só para citar, só para a gente ter uma ideia de tempo, de 1513 a 1515 ele estava comentando os Salmos, de 1515 a 1516 estava comentando a Epístola aos Romanos, de 1516 a 1517 a Epístola aos Gálatas, de 1517 a 1518 a Epístola aos Hebreus. Todos esses comentários é o trabalho ordinário de um teólogo. A disputa, em 1517, a disputa contra a doutrina dos escolásticos. Em 1517 ainda, outra disputa contra o valor da venda das indulgências. Em 1518, a disputa de Heidelberg, que vai falar acerca da justificação pela fé. Não bastasse isso, em 1518, o mais importante sermão que se fez ecoar por toda a Alemanha, o sermão sobre a indulgência e a graça, o sermão sobre o poder da excomunhão, que fez com que, por exemplo, os príncipes não mais ficassem à mercê do Papa, quando o Papa dizia: olha, se você não me entregar o seu protegido, eu vou excomungar você. Aí o príncipe lá dizia: meu filho, eu já aprendi que esse negócio de excomunhão não está na Bíblia. Pode excomungar 1, 2, 3 vezes, ele vai continuar aqui protegido. É o sermão, por exemplo, sobre as 2 espécies de justiça, o sermão sobre os sacramentos, tantos e tantos sermões. Tudo isso para dizer que o Papa ficou irritado, porque o homem estava fazendo apenas o seu trabalho. Lutero estava cumprindo apenas o seu dever como professor de teologia. Para encurtar a história e concluir, muitas pessoas, depois de Lutero ter sido excomungado pelo Papa, né, e a resposta dele foi aquela resposta que você já sabe, bastante gentil, né, ele queima a bula papal, rasga as decretais, estabelece uma completa ruptura com o sistema papal, e aí a perseguição contra Lutero aumenta. Ele precisa se proteger. Isso acontece mais ou menos em 1520. Ele fica
por um período no anonimato. E as pessoas pensam que ele morreu, pensam que ele foi assassinado pela igreja. Não são apenas pessoas comuns, não é apenas o camponês, são pessoas da arte, da cultura, da ciência. Talvez o emblemático, o mais importante artista da época, Albrecht Dürer, já viu falar nele? Pintor alemão, importantíssimo para quem estuda arte. Encontraram no diário dele o seguinte dizer, quando no caso da suposta ou do boato da morte de Lutero, ele disse o seguinte, lá no seu diário: ó Deus, se Lutero estiver morto, quem de agora em diante exporá o Santo Evangelho tão claramente para nós? Será que os artistas, será que os engenheiros, os médicos, os cientistas, os dentistas, as donas de casa, as crianças, o rico, o pobre, será que eles podem chegar a essa conclusão se de repente você não estiver mais entre eles? Ó Deus, se ele não estiver aqui, quem exporá o Santo Evangelho de Deus para nós? Ah Deus, o que ele não poderia ter escrito para nós nos próximos 10 ou 20 anos? Para a alegria de Dürer, Lutero não estava morto. Viveu mais 25 anos e nada mais fez do que o trabalho ordinário de um teólogo. Traduziu a Bíblia para o alemão, participou de mais disputas, escreveu tratados teológicos, catecismos, pregou, cuidou do verdadeiro tesouro da igreja, que é o Evangelho, cumprindo assim o que se esperava e, por que não, ainda se espera de um autêntico professor de teologia. Você já parou para imaginar o que Deus é capaz de fazer através do tempo que você demandar aqui estudando teologia? Eu não estou falando aqui de outra coisa, senão do serviço à igreja. Quero desafiar você a entender que a transformação da igreja, ela só pode acontecer dentro da igreja e não de fora. Você está no seminário e enquanto você estiver aqui, você está se preparando, mas é lá dentro da igreja que você terá a oportunidade de ser usado por Deus. Não sei se para mudar a história, mas certamente para mudar a vida de muita gente que estiver ao seu lado. Será que hoje você pode olhar para um lado e para o outro e ver pessoas que podem dizer: glória a Deus, porque ela está entre nós, porque enquanto Ele e ela estiver entre nós, o Evangelho estará salvo. Que Deus te use para isso, para ser um guardião do verdadeiro tesouro da igreja, o Evangelho. Que Deus te ensine o segredo da chave, que não é outro, senão uma vida de oração, de dependência, de comunhão, de devoção e de submissão à palavra de Deus. Se você for submisso à palavra, a jaula vai abrir e o leão vai fazer o resto. Que Deus abençoe a todos. Amém.